Bom dia, crianças. Na nossa revisão de geografia, certo? Iremos falar sobre Brasil, um país no mundo. Quando falamos em mundo, falamos o quê? Lembramos logo de quê? Do nosso planeta Terra, certo? Por quê, tia? Porque no nosso planeta Terra é que podemos encontrar o que? Os nossos continentes, podemos encontrar todos os países, podemos encontrar os oceanos, os mares, certo? Então, tudo isso faz parte de quem? Do planeta Terra, certo? E a superfície do nosso planeta Terra, ela é composta por quê? Ela é formada por porções de terra e de água, certo? Então, a superfície do nosso planeta, qual é o nosso planeta? Planeta Terra, isso. Então, a superfície do nosso planeta Terra, ela é formada por quê? Por porções de terra e de água, certo? E as porções de terras que compõem o nosso planeta Terra, elas são chamadas de quê? De continentes, certo? Então, as porções de terras do nosso planeta Terra é chamadas de continentes, ok? E ao redor dos continentes estão quem? Ao redor dos continentes estão os oceanos, que ocupam a maior parte do planeta, certo? Então, ao redor dos continentes estão os oceanos, que ocupam a maior parte do planeta Terra, certo? Então, a Terra, ela foi representada de duas maneiras. Então, aí a pergunta: como a Terra é representada? Ela é representada através de quê? Através do globo terrestre e do mapa mundi, certo? Essas duas maneiras aí que vocês estão visualizando. Então, como elas foram representadas e por quê? Desta maneira, dessas duas maneiras aí. Então, elas foram a Terra foi representada em um tamanho reduzido, por isso que foi criado o globo terrestre e o mapa mundi, certo? Porque através desses dois instrumentos aí, que podemos visualizar o quê? Toda a superfície da Terra, certo? Que está representando o nosso planeta. Certo? Então, vamos lá. Continentes. Quem lembra o que é continentes? Continentes é o quê? São grandes massas de terra, certo? De terras emersas, separadas por quem? Separadas pelos oceanos e mares, certo? Então, a definição de continentes são grandes massas de terras emersas, separadas pelos oceanos e pelos mares, certo? E aqui temos quantos continentes representados nessa imagem? Vamos contar, eu tenho a Europa, a Ásia, a África, a Oceania, a Antártida e a América. Então, eu tenho quantos continentes aí? 6 continentes, certo? Então, nesse mapa está representado os 6 continentes. Quais são eles? A América, a África, Europa, Ásia, Oceania e Antártica, certo? Quando eu falo América, eu me refiro também à América do Norte e América do Sul, certo? Vamos lá, então. Essa partezinha aí, azul, elas são o quê? Elas são representadas pelos oceanos e pelos mares, certo?
Então, vamos lá, ó. Coordenadas geográficas. O que são coordenadas geográficas? As coordenadas geográficas são o quê? São determinadas por linhas imaginárias traçadas nos mapas e no globo terrestre. Certo? Vamos voltar aqui para a primeira imagem, ó. Pronto. Aí, do globo terrestre e do mapa mundi. Vocês podem estar observando que tem várias linhas que são traçadas, certo? Essas linhas que são traçadas, elas são chamadas de coordenadas geográficas, certo? As coordenadas geográficas nada mais é que as linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias, elas são traçadas nesses mapas, certo? E também no globo terrestre, certo? E essas linhas imaginárias, elas são chamadas de quê? De paralelos e meridianos, certo? Paralelos e meridianos, ok? Então, essas linhas paralelas e meridianos, elas foram criadas para facilitar os estudos sobre a Terra e para que fosse possível o quê? Definir com maior exatidão os diferentes pontos do nosso planeta, certo? Então, vamos lá. Paralelos. Paralelos seriam o quê? Seriam as linhas imaginárias horizontais, certo? Horizontais. A linha do Equador, por exemplo, ela divide a Terra em dois hemisférios. Quais são eles? O norte e o sul, certo? Que determina a latitude, certo? Então, os paralelos é que determina a latitude, certo? Então, paralelos, elas são as linhas imaginárias horizontais, ou seja, a linha do Equador que divide a Terra em dois hemisférios. Quais são eles? O norte e o sul, certo? E são os paralelos que determinam a latitude, ok? Meridianos. Os meridianos já são o quê? Já são linhas imaginárias verticais traçadas de um polo a outro da Terra, certo? E o seu meridiano principal é quem? É o meridiano de Greenwich, certo? Que ele serve como marco zero de fuso horários. E a distância entre os meridianos recebe o nome de quê? De longitude, certo? Então, vamos lá, tia. E o que são latitude e longitude? Latitude. Latitude é o quê? É a distância, certo? Ao Equador, na medida ao longo do meridiano de Greenwich, certo? Então, essa distância, ela mede o quê? Em graus, que pode variar de 0 graus a 90 para o norte ou para o sul, certo? E a longitude é a distância ao meridiano de Greenwich medida ao longo do Equador, certo? Então, lembrando que existe uma pessoa na qual criou esse sistema de coordenadas geográficas. Quem foi? Ptolomeu. Então, Ptolomeu, ele foi o quê? Um cientista grego, certo? Que viveu há mais de 1.800 anos, certo? E se dedicou nas suas pesquisas aos cálculos e descrições de projetos que deram a origem a justamente esse sistema. Que foram o quê? O sistema de localização, certo? Localização da onde, tia? A localização terrestre. Então, foi ele que criou o sistema das coordenadas geográficas. Ptolomeu, certo? Ele foi esse cientista grego. Na verdade, o nome dele é Cláudio Ptolomeu, certo? Então, crianças, vocês agora vão executar a atividade, certo? Tia, aonde eu encontro as respostas da atividade? Vocês vão estar assistindo o vídeo, certo? Também podem estar fazendo o quê? A leitura
do conteúdo do livro de vocês, certo? Que se inicia na página 2 e vai até a página 10, certo? Então, nessas páginas vocês vão encontrar todos os conteúdos que já estudamos, certo? Então, vamos lá agora produzir, né? Vamos agora responder, vamos agora exercitar o nosso conteúdo, ok?